nós temos alguns tipos de lente de contato e a gente tem que saber direcionar o paciente para cada tipo específico de lente de contato. Quando a gente, no seu caso, que você estava presbita, que é a dificuldade para enxergar para perto, e que acontece depois dos nossos 40 anos, e você não apresentava nenhuma dificuldade para enxergar para longe. Ínfima, talvez, mas não me lembro, mas era bem pouquinho, não tinha grau. E a gente fez a opção de colocar uma lente de contato para que você tivesse liberdade de visão, e é para isso mesmo, para não ter que usar o óculos. No meu caso, explicar, usava um olho, né? Isso, usava um olho. Então, que é a báscula. Você faz um olho, o olho que é dominante, você deixa ele para longe, isso. E o olho não dominante a gente deixava para você enxergar para perto. E que você foi muito bem durante alguns anos. E a lente de contato, no seu caso, era uma lente que era só para corrigir esse componente esférico dessa lente positiva, então isso era uma lente gelatinosa. Que nós temos alguns tipos de lente de contato, que a mais que a gente usa é gelatinosa e a lente rígida gás permeável. Existem algumas outras lentes específicas para algumas patologias que a gente tem que fazer o apoio da lente numa maneira diferente, que tem uma patologia clínica chamada ceratocone, que antes era um pouquinho até mais difícil você colocar uma lente de contato nesse paciente, então hoje você consegue adaptar uma lente escleral, que é uma lente que faz com que você tenha que minimiza o toque na córnea, então para não ter prejuízo nesse sentido. Então, basicamente, a gente tem esses tipos de lente de contato. A lente rígida, ela veio passando por um processo de transformação, e hoje a lente rígida de acrílico, né, que a gente usava antes, a gente é específica para fazer adaptação, que é a lente que não faz a troca de oxigênio, que é importante. A troca de oxigênio só chegava pela lente através do filme lacrimal. E hoje tem a lente rígida gás permeável, que é o que essas pessoas com grau um pouquinho maior de astigmatismo acabam usando. Mas dá para adaptar em paciente com miopia também. A gelatinosa é mais ou menos oxigenação. Não, sim, é maior. Só que assim, depende, né? Porque depende o tipo de lente e o tempo de uso que você está com a lente no seu olho. A gente hoje tem alguns colírios que faz com que a oxigenação do nosso olho trabalhe melhor, funcione melhor. Então, é interessante que o paciente que tenha que seja um usuário de lente de contato, que ele faça uso de um lubrificante. Porque ao decorrer, a gente vive o dia inteiro hoje trancado numa sala, talvez, no computador, em contato com ar-condicionado. Não, e celular, né? Celular, tudo. Você vai ressecar teu olho. A lente de contato, por si só, ela é um corpo estranho. Então, você precisa ter algum componente a mais que ajude o seu corpo a fazer com que exista uma lubrificação mais adequada. Para não ter problemas. Que daí a gente entra num quadro diferente, que é um quadro de um machucado nos olhos por causa da lente de contato. Por experiência que você passou, na verdade. Na verdade, sim, no meu caso, só para explicar para as pessoas é o seguinte, eu me adaptei tanto naquilo que fazia parte da tua vida. Fazia parte da minha vida. Então, assim, eu levo exatamente isso. Eu falo muito isso para as pessoas e falei aqui a respeito do protetor solar. Então, você tem que criar hábitos. Então, eu levanto, escovo o dente, falava sempre isso. Levanto, escovo o dente, ponho minha lente e passo o protetor solar. É hábito. Aí, uma vez, duas... Chega um momento que isso aí é mecânico. Então, assim, eu fazia exatamente isso. Punha minha lente. E aí, o meu costume era não tirar a lente na hora do almoço. Às vezes eu dava um cochilo e cochilava com a lente. Esse era o meu costume. Também não. Quando dava lá... aí, que hora que eu tirava? Quando dava umas 9, 10 horas da noite, eu tirava. E é uma coisa engraçada o seguinte. Quando você está usando, eu acho que as pessoas que estão usando devem saber disso. Quando dá um determinado tempo, dá uma incomodada. Quando começa a dar uma incomodada, é a hora de tirar, né? Pelo menos a minha hora era assim. Só que você faz tanto isso que você acaba esquecendo. E quando eu tive esse tipo de problema, eu tive uma festividade e eu fui para a festa de lente. Devia ter tirado. Eu esqueci. Na verdade, faz parte da sua vida. Você não se liga que você está indo daquela maneira, né? E aí eu fiquei até na festa, confraternização de fim de ano, fiquei até 3 horas da manhã, passou do meu horário da lente. E aí soma tudo. Soma você não se hidratar muito, você vai num ambiente onde as pessoas, onde tem muita fumaça. E acaba irritando. E aí sim eu tive uma ceratite, né? Sim. Então, no meu caso, foi talvez por excesso de uso naquele momento, né?
Porque eu nunca tinha tido nada anteriormente a isso. Então, você sempre foi muito bem adaptado à lente de contato. Você sempre passou muito batido nessa história. Você nunca teve problema Nunca com tive isso. mesmo. Só que você sempre fez a lubrificação do seu olho adequado. Você nunca teve problema nesse sentido. Sim, você teve um machucado por toque da lente no teu olho, né? A lente de contato é lente de contato, mas ela não tem que ter contato com o teu olho. Então, para a gente entender, ela fica nadando, em cima da lágrima. Ela não tem contato com o teu olho, ela não toca no teu olho. Se seca. E assim, a lente de contato é um corpo estranho. Então, quando você começa a usar a lente de contato, depois de alguns meses usando, 2, 3 meses, você diminui a produção do teu filme lacrimal. Então, o filme lacrimal teu fica um pouquinho mais fininho. Ele diminui uma porcentagem, geralmente 20%, né, do que era. Você vai usando isso, depois ele dá uma estabilizada, mas ele fica mais ou menos isso, diminui 30%, 40% da produção que você tinha de filme lacrimal. E eu preciso fazer uma compensação desse jeito para que você não tenha o toque dessa lente no teu olho. E no hábito diário nosso, você acaba se expondo a algumas situações que não tem jeito, que a gente tinha falado. É celular, é ambiente, é poluição ambiental, ar-condicionado, tudo mais, que acaba ressecando um pouco mais nossos olhos. E o lubrificante, ele entra nesse sentido. Lógico que se você passar do uso da lente, você pode ter que você tenha uma complicação. Você nunca teve, foi a primeira vez. Foi, sim. Você nunca teve nada disso. Aí você teve uma ceratite, que a lente ficou ali, encostou no teu olho, machucou o teu olho, que daí tem outros riscos, mas para falar de infecção, mas você teve um quadro que foi transitório, né? E foi rápido, né? Foi rápido. Já melhorou rápido. Então, muito ruim, sensação ruim. Então você fica um dia inteiro inutilizado, mas a visão embaçada, a visão ruim, né? Exatamente, mas foi rápido nesse sentido. Indicação de lente de contato, só para as pessoas que estão assistindo a gente, fala as principais indicações de lente de contato. No meu consultório, na minha prática clínica diária, eu acho que aí vale a pena a gente falar sobre isso, da prática clínica nossa, eu não induzo o meu paciente a usar lente de contato. Eu não faço a indicação. É verdade. E eu acho que os oftalmos não fazem também. Eu acredito. Porque é igual a gente vai falar de outros temas depois da cirurgia refrativa depois. A lente de contato requer adaptação desse paciente. Tá certo? Então, essa pessoa ela precisa precisa partir dela a vontade de usar lente. Eu não posso falar. Tem gente que nem sabe. Vamos usar lente de contato? O de perto, por exemplo, que quando tem gente que nem sabe. Eu falava, as pessoas, ninguém não sabia. Isso. É isso. Vamos usar lente de contato? Não. Então, eu não parte de mim essa história. Mas depende do tipo de grau do paciente, depende da condição patológica do paciente, de repente, depende da graduação que ele tem, eu até oriento. Às vezes adolescente pratica esporte. Joga futebol, o menino tem, sei lá, 14, 15 anos, 16 anos, ele joga bola e tem lá 4 graus de miopia. É lógico que eu vou falar. De repente a gente consegue fazer uma adaptação de uma lente de contato, fala para a mãe, para tentar fazer com que ele tenha liberdade do óculos quando ele estiver fazendo o esporte dele. Mas para essas situações... Mas, lógico, cada caso é um caso, mas eu não sou de falar para o meu paciente, olha, você não quer usar lente de contato, não. Não faço isso porque acredito eu que a resistência do colocar a lente, você passou por esse momento. Você tem que aprender a colocar a lente, você tem que manusear a lente, tem que estar com um hábito, lógico, você tem que estar com o seu hábito de higiene para colocar um corpo estranho no teu olho. Então, eu não induzo um paciente a colocar a lente de contato. Mas, nós temos algumas situações que a gente... Lógico que a gente orienta. A gente tem algumas situações que os pacientes não têm nem conhecimento do uso de lente de contato. O paciente, por exemplo, que vai usar óculos, que é do teu caso, geralmente a gente sabe, o míope ele pode usar lente de contato, o astigmata tem mais dificuldade, mas pode usar lente de contato. E a pessoa que tem a dificuldade para perto, ele pode usar lente de contato? Então a gente tem lente de contato para perto também, ou que são multifocais, ou a lente que a gente fez com o seu caso, que foi uma báscula, como sua visão era ótima para longe. Aí a gente deixou você com uma lente, com uma lente só, uma lente no olho só.